Olá a todos, sejam bem-vindos a um episódio do podcast A Garagem dos Livros. Eu me chamo André. Meu nome é Gabriel. Meu nome é Samuel. E o meu é Pedro. Hoje vamos falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que é, no caso, esse aqui, que foi publicado em 1945. Bom, o livro é uma sátira da Revolução Russa e ao stalinismo e mostra o período de uma forma irônica e também de fácil compreensão. O livro se resume em um grupo de animais que se revoltaram contra a repressão dos humanos e do domínio dos Jones, da Granja do Solar, que causou uma rebelião, uma revolução, que levou a uma guerra que pôde chegar ao domínio dos animais, com a expulsão dos Jones. Bom, então, para começar, vamos cada um aí comentar um pouco do que achou do livro de uma forma geral, já sabendo da trama. Meu, o livro, assim, tem uma linguagem espetacular, assim, de qualquer pessoa que for ler o livro entende e até mesmo ajuda nos estudos, quando estiver estudando sobre a Revolução Russa. Ela já tem uma base, só que assim, uma base na fábula. Ela vai ter, assim, uma certa facilidade dos outros que nunca leram no livro, né? Ele dá uma história história simplificada, sim, mas o que realmente aconteceu. um assunto sério resumido numa fábula. Eu curti pra caramba a representação de grandes momentos históricos desse período, que representados de uma forma bem tranquila e fácil de entendimento, como por exemplo a expulsão do czar da Rússia, né, que é representada pela expulsão dos Jones pelos animais, certo? Tem o Bola de Neve, que representava o Trotsky. Essa outra coisa que também é bem legal no livro, né, a representação de cada animal sendo algum acho que pode ser personagem, né, marcante do período histórico, né, como por exemplo o Major, que era o Lenin, que espalhou essas ideias aí socialistas e tal. É bom que o livro ele não deixa tão claro quem é quem, né? Ele te passa uma coisa para você dar uma estudada a mais. Sim, você comparar, né? Com certeza. Os pássaros, eles espalhavam as mensagens dos ideais da Revolução Russa, no caso, a rebelião e as ideias propostas por Napoleão. O Gargantua, que representava a imprensa também, né? Que ele difundia as ideias do Napoleão, que representava o Trotsky. Sim. E agora a respeito da canção Bichos da Inglaterra. Queria que a gente comentasse aí um pouco sobre o que cada um achou dela, o que vocês acham que ela despertava nos animais. Essa canção, ela meio que era uma canção inspiradora, né? Você pode ver sempre no livro, que sempre aos domingos eles cantavam. E assim, sempre dava uma motivação nos animais, né? Pra sempre estar incentivando eles a continuarem a essa revolução. Chegava quase até a ser como um hino religioso, talvez, para eles. Para estabelecer um sentimento meio que de nacionalismo, né? Mas me faz lembrar do período do romantismo também, onde muitos hinos foram criados para você ter assim, a sensação de pertencimento. Tanto é que naquela época eles focavam mais em sentimento, né? Uma época mais sentimental. Na emoção, na imaginação, nessas coisas. A respeito do Bola de Neve e do Napoleão, aí as ideias que cada um deles espalhava, né? Eram meio divergentes, a gente sabe, que tinha Bola de Neve pregava as ideias bem parecidas com as que o Major expressou primeiramente, né? As ideias de todos os animais são iguais, todos temos que viver em uma harmonia para não sermos como os humanos. Só que aí Napoleão já chegou de uma ideia aí totalmente diferente e deu aí até que na vida real pode ser chamado de golpe de Estado, né? E ainda eles ficavam, né, colocando a consciência que todos os animais eram iguais, enquanto por trás de tudo isso, os porcos mesmo, eles estavam, né, já se passando um pouco mais assim. Então, os porcos, eles eram mais inteligentes, mais espertos, e aí os animais confiavam neles para coordenar a fazenda, só que aí os caras eram corruptos também. Eles se aproveitavam muito do momento para mudar as leis, colocar novos mandamentos e também diferenciar, né, os mandamentos que já existiam. Eles se aproveitavam da esperteza deles, né, vamos dizer assim. Que os outros, eles não sabiam, por exemplo, o alfabeto, eles sabiam, então eles conseguiam mudar ali sem que os outros percebessem. Sim, e aí fazendo com que favorecendo eles, né? Sim. Por exemplo, agora a gente pode dormir em cama, o que não pode é lençol, todo mundo tem cama. Mas aqui cama é onde todos os animais dormiam. Era essa desculpa. Teoricamente, assim, nenhum animal vai ficar em construções humanas.
Ah, não, a gente ficou na grande casa, mas vocês ficam no celeiro que o humano construiu. E isso foi justamente aquele negócio, né? De o que é do meu território é do meu território, as marcas são do meu território, não tem nada assim de outro, né? Sim. É sempre um país fechado, vamos dizer assim. E você vê eles se corrompendo, depois lá no final do livro, se relacionando com humanos, porque eles falaram que não era para ser feito, né? Rompendo uma das principais leis animais. Era aquele mandamento que era 4 patas bom e 2 pernas ruins. E depois a gente vê eles se corrompendo, falando que 4 pernas bom, 2 pernas melhor ainda, né? Por causa que eles estavam já se aproveitando com o poder que os humanos tinham. Ainda falando lá um pouquinho, voltando aqui um pouquinho, falando do Bola de Neve, falaram também sobre a saída que o Napoleão usava, né, a respeito do Bola de Neve ser o mal de tudo. Qualquer coisa que era a administração ruim dele, era tudo culpa do Bola de Neve. O que aconteceu quando aquele moinho de vento foi derrubado, e aparentemente foi por causas climáticas. A estrutura era fraca, né? E eles foram lá e culparam o Bola de Neve. E eles usavam isso para omitir, né, o que eles mesmos faziam. Porque eles sempre tinham razão, né? Eu fiz uma burrada aqui. Não fui eu, foi Bola de Neve. Entendeu? Falaram que o Bola de Neve tinha laços com os Jones desde antes da ideia da Revolução. Falando que ele já sabia e planejava ter a revolução só para os animais ficarem mais fracos, para os Jones poderem voltar. E o pior é que nenhum animal questionava isso, entendeu? Eles meio que tinham medo dos corpos e da maneira como eles reprimiam os movimentos deles. Ainda mais depois que chegou os cães, né? Que os porcos, eles justamente faziam isso, né? Eles queriam não colocar medo, mas um respeito à base de medo na população, vamos dizer assim, que é o resto dos animais. E colocavam isso através dos cães. Causando até chacina, algo bem pesado. Contra traidores, né? Sim. Eles também acabavam com marcos antigos, né? Por exemplo, depois de que alguns anos se passaram, a imprensa, levando para a atual imprensa, que seria no caso o Garganta e as ovelhas, treinadas pelo Garganta, alteravam toda a verdade de marcos antigos, como por exemplo a Batalha do Celeiro e o começo da Revolução. E quando algum outro animal discordava, chegava lá as ovelhas e dizia 2 pernas ruim, 4 pernas bom. Assim, a imprensa suprimindo aí as ideias divergentes. E outro jeito de meio que omitir, né? Sim. E aí manipular e deixar tudo redondinho aí pro governo. Tinha o Sansão, que representava a principal força de trabalho na Granja do Solar, né? Que era a inspiração para os outros animais a continuarem trabalhando e prosseguindo na ideia da revolução. Ele tinha um lema que era chamado de trabalharei mais ainda. Ele era adotado como uma referência para os outros animais, que no caso, na Revolução Russa, ele era representado como a principal força de trabalho. Aquele trabalho mais manual, enquanto os outros, como galinhas, patos, eram os artesãos, talvez, por aí, né? E uma coisa que choca bastante é o jeito que o governo abandonou totalmente, né, a principal força de trabalho deles. Quando ele mais precisou, ele fez de tudo pro progresso do estado dele, e quando ele mais precisou, aí eles viraram as costas como se o cara não tivesse feito nada. No entanto, que o moinho de vento lá foi destruído umas 2, 3 vezes, e ele sempre continuava trabalhando como se fosse a primeira vez, como se nada poderia dar errado de novo, sabe? Ele acordava até mais cedo para poder fazer esses trabalhos e sempre dava o melhor dele. E o pensamento dele depois também foi mudado, na verdade. Depois ele começou a falar que o Napoleão sempre tinha razão. Isso demonstra meio que uma desigualdade social. O trabalhador ele trabalha até cansar, até morrer no caso, né? Porque não teve uma aposentadoria. E mesmo trabalhando hora extra, no caso, mesmo trabalhando das 5 às 2 da manhã, As longas jornadas de trabalho. Ele não ganhava nada por isso, entendeu? Ele geralmente era ainda, né? eles eram pagos por alimento. Sim, era pago por alimento. O alimento era sempre fixo. E é bem como um trabalho escravo, né? Que eles forneciam o alimento em troca de trabalho. Sim. Além que os porcos ainda não faziam praticamente nada, né? Mal comandavam ali.
Dizia que, vão administrar a fazenda, mas ficavam lá bebendo cerveja na casa grande. E além de beber, pegava a maior parte da comida. Sim. E falava que precisava para sustentar. A parte mais nutritiva ficava para eles, enquanto os animais só emagreciam e perdiam Seria as maçãs. as maçãs, Agora, o leite, que às vezes também. Se jogar isso para a vida real, no caso, demonstra demais isso, o trabalho escravo da época, a desigualdade social que tinha mesmo, né? Assim, com o trabalho, geralmente, trabalho mão de obra, seria mão de obra barata, né? Sim. Porque não era valorizada. Não era valorizada, mas, por exemplo, se tirasse, era muito da dependência disso no Estado, vamos dizer assim. Um outro ponto que eu lembrei também agora é a respeito da manipulação da educação também. Porque não sei se vocês lembram, acho que se não me engano um pouco mais pro final do livro, Napoleão criou uma escola onde ele mesmo ensinava as crianças. Né? Ele recolhia os filhotes para ele e ensinava aí baseando nas ideias dele. Né? Isso era uma forma de subornar era uma forma de alteração. você tendo já formando a mente do seu povo, fica muito mais fácil de você controlar, sabe? Não vão ter ideias divergentes, sendo que desde pequeno eles já foram aí embasados com a ideia de que não, o que o meu líder fala tá sempre certo. E aí isso sai até um pouco, não fica só na Revolução Russa, né? Em outros momentos aí de autoritarismo, por exemplo, isso também era exposto, né? De expor as crianças direto ao governante e dele cuidar da educação. De uma forma muito mais fácil, assim, de ele alterar as regras, né? Sim. Ele consegue aí alterar e mesmo assim, eu não estou concordando, mas ele disse, ok, Sim, entendeu? Porque aí assim, os velhos falam tipo, não, mas na minha época era isso aqui, não é isso aí que você aprendeu. Assim, não, pô, mas o nosso governante falou isso. Você que tá caducando, você que tá velho loucaço, entendeu? E além de não ter meio que uma escolha política, né? Eram os porcos e os porcos. Não tinha, eu vou votar nas ovelhas, eu vou votar em tal, eu vou votar em... Entendeu? Não tinha, era porcos e porcos só. Porcos e porcos, e assim, os porcos que eram bonzinhos, por assim dizer, né? A galera do partido do Bola de Neve, lá no começo do livro, foi expulsa assim que começou a ter muita divergência. Sim. Né? E castigados pelos militares. Castigados pelos militares também. Como eu disse, eles usavam muito os militares para obter respeito através de medo. Entendeu? A população, uma coisa é ter respeito a uma pessoa por você respeitar ela. Outra coisa é você ter respeito por medo de acontecer algo Aí a desrespeitar. chega até a não ser tanto respeito assim, né? Mais um medo de, qualquer coisa que eu fizer, o cara vai me matar. É que o cara que faz isso, ele considera como respeito próprio, né? Só que assim, enquanto a população tá com medo, não respeito, entendeu? Uma coisa é você ter respeito, outra coisa é você ter medo da pessoa de fazer uma coisa errada e desvalorizar na sociedade, vamos dizer assim, ser castigado. É duas coisas diversamente diferentes. E aí, por fim, aí acho que pra gente finalizar, a dissipação das ideias, né, originais, mostrando aí que toda utopia, dependendo do líder, dependendo da índole do líder, não consegue progredir, né? A ideia era realmente muito bonita de todos os animais juntos vivendo em solo inglês, com sol farto e tal, só que se perdeu a ideia, né, no meio do caminho. Assim, depois vai virar um ciclo, vamos dizer assim, porque os animais vão alcançar mais ou menos as ideologias humanas e depois vai vir outra revolução, talvez, e depois isso vai fazer a mesma coisa. Sempre que envolve política, a maior parte das vezes tem algum tipo de suborno, alteração. Tudo pela ganância, né? Então, a pessoa ela não tá assim, não estou feliz por receber tal salário, eu quero mais. Só que esse mais, geralmente, você altera alguma coisa, entendeu? Você não faz por merecer, tipo, não, deixa eu valorizar. Trabalhar mais para conseguir. Eu vou, mais Dá fácil. um jeitinho. É mais fácil fazer isso em vez de do jeito mais difícil e certo. Entendeu? E muitas vezes essa coisa assim vai acabar se igualando ao resto do povo porque eles eram território fechado. E depois que eles alcançarem o resto do povo, acabou. É uma ideologia jogada fora. Pois é. Só que daí vira um ciclo. Outras pessoas querem assumir, tem a ganância, mesma coisa. Outras pessoas.
busca de poder, aí, não tá direito, não tá certo isso aqui, vamos revolucionar para acabar com esse governo. Aí o governante assume, depois de um tempo se torna corrupto também, e aí fica nessa coisa infinita, certo? Falando em infinito, infelizmente o nosso tempo não é, certo? Pois é. Então é com muita alegria que a gente encerra aqui esse episódio de hoje. Obrigado também a todos aí. Valeu. Obrigado também ao nosso cinegrafista, né, o Wake. Agradecemos aí também. Então é isso, esse foi o episódio do podcast A Garagem dos Livros. Napoleão, ele tava o Stalin, né? Dá pra acertar, né? Então eles colocaram tipo assim, Mais uma pergunta? Você tá falando um pouco, Gabriel. Fala Não, mais. Ele tava falando mais. De Itália não, Itália é de idade, rapaziada. Mas tinha pirâmide alguma coisa. Sim, é pirâmide social, se não me engano é o nome. Tá, então Os calma. camponeses lá, os clérigos, os... Isso, camponês, clérigo, ou melhor, clérigo, nobre, clérigo, nobre Clérigo. povo. Plebeus, sei lá, não, plebeus estão lá. Ah, Plebeus centrais. do meu já é Plebeu complicado. centrais.